Sejam bem-vindos ao Direito em Debate da Escola de Direito da PUC-Paraná. Hoje nós vamos discutir a atuação da Anvisa junto ao Brasileirão e junto ao jogo Brasil e Argentina. Vou começar falando um pouquinho, contextualizando Brasil e Argentina, que foi o fato que deu início a todos os debates, e depois convido os professores Frederico e Silvio Guide para compartilharem aqui suas impressões sobre a condução dessa intervenção da Anvisa. Então, no dia 5 de setembro de 2021, Arena Neoquímica, em São Paulo, foi dado início à partida Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Bola rolando em campo e muita confusão fora dele. Com 5 minutos de jogo, a partida foi interrompida por agentes sanitários da Anvisa e policiais federais. Muita polêmica se estabeleceu, gente criticando que não deveria ter chegado a esse momento de intervenção de partida, etc. Mas vamos entender um pouquinho a cronologia dos fatos, e até esse foi um dos documentos divulgados pela Anvisa durante a última semana, para entender realmente quem tem razão e por que a situação chegou à forma como chegou, né? Então, 1º de setembro, entre 9 e 16 da noite e 23 e 16, a Anvisa recebeu todas as declarações de saúde dos viajantes, né, DSV, da seleção argentina. No dia 3/9, por volta das 8h10 da manhã, a delegação argentina desembarcou em São Paulo, e às 20 horas do mesmo dia, a Anvisa deu início à análise das informações, que até o momento não passavam de rumores, de que 4 jogadores argentinos estariam em situação irregular por descumprimento da obrigação de cumprir quarentena, de acordo com a portaria 655 de 2021. Às 21 horas daquele mesmo dia, a coordenação regional da Anvisa em São Paulo foi comunicada sobre a possibilidade de ter recebido informações falsas da delegação argentina. Às 23h20, a Anvisa notificou o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde sobre os fatos. Às 23h33, a Coordenação Regional Nacional da Vigilância e Saúde comunicou à Vigilância de São Paulo sobre o descumprimento das normas. Já no dia 4 de setembro, às 10 horas da manhã, o chefe da delegação argentina, membros da Conmebol, membros da CBF, foram notificados em reunião com a equipe da Vigilância Epidemiológica de São Paulo sobre a irregularidade. Na mesma reunião, foi determinado que os 4 jogadores permanecessem em seus quartos até que nova orientação fosse dada. Às 17 horas do sábado, a Anvisa confirmou a fraude em reunião com representantes do Ministério da Saúde, equipe técnica da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, Coordenação de Controle de Doenças da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, representantes da Conmebol, da CBF, da Delegação Argentina. A agência recebeu a confirmação definitiva de que a Secretaria de Saúde de São Paulo determinou a quarentena de 4 jogadores argentinos. E a equipe estadual de vigilância, então, solicitou ao representante da seleção argentina que os 4 atletas se apresentassem portando os referidos passaportes, fato que não foi possível, pois houve descumprimento pela seleção argentina da recomendação da autoridade sanitária de permanência no hotel. Às 20h15 do sábado, a coordenação de São Paulo envia à coordenação nacional relatório de investigação epidemiológica que concluiu que a fraude, né, a mentira da delegação argentina, e determinou, então, a autuação dos integrantes da delegação pelo descumprimento das recomendações sanitárias. Às 20h24 do sábado ainda, a Coordenação Nacional enviou o relatório de investigação à Anvisa e ao Ministério da Saúde. À meia-noite, a Anvisa informou a Coordenação Nacional, ao Ministério da Saúde, que as investigações constataram a fraude.
À 00:50, o Ministério da Saúde emitiu nota no qual avalia que existe um risco de que os cidadãos argentinos estejam contaminados com SARS-CoV no período de incubação, podendo contaminar outras pessoas, sobretudo com a variante Delta. Às 11:39 do domingo, a Anvisa comunicou à Polícia Federal sobre os fatos. Às 13:40, a Polícia Federal comunicou à Anvisa por telefone de que os jogadores estariam se dirigindo ao estádio de futebol. Às 14:20, a Anvisa se deslocou para o estádio. Às 15 horas, Anvisa e Polícia Federal chegaram ao estádio. Houve clara obstrução para a entrega das notificações sanitárias. Os agentes foram enrolados, desviados dos caminhos, etc., até que foram pegos de surpresa com a equipe já entrando em campo, inclusive com jogadores que deveriam estar sabidamente em quarentena, né? Às 16:05, a confusão é estabelecida no campo, o jogo é suspenso. Às 17 horas, se confirma a suspensão do jogo. Às 18, a Anvisa e a Polícia Federal retornam ao aeroporto, né, onde exercem as suas funções. Bom, manifestações que a gente ouviu diante dos fatos. O presidente da CBF se manifestou indignado, criticando a Anvisa, afirmando que, segundo né, a visão dele, ela teria extrapolado em suas decisões e deveria ter evitado tudo antes do jogo começar. A Federação Argentina limitou-se a afirmar que seguiram todas as recomendações sanitárias. O técnico argentino concordou e não apontou culpados. Afirmou que jamais autorizaria a deportação de um atleta seu. Afirmou ainda que em nenhum momento foram informados que não poderiam jogar. FIFA abriu processo disciplinar contra as duas federações. Repercussão internacional dos fatos. O jornal argentino chamou de sem vergonha, papelão mundial, a suspensão da partida. O AS da Espanha chamou de escândalo sanitário. O Clarín também apontou como papelão em São Paulo. O que poderia estar atrás da suspensão do jogo, se não a própria mentira deles. O jornal Marca, na Espanha, também chamou de situação bochornosa. E a BBC chamou de intervenção dramática, e a Gazzetta dello Sport, da italiana, chamou de inacreditável. Fato é que nenhum dos jornais apontaram como culpados os próprios argentinos, né? Se limitaram a dizer que a intervenção, a interrupção da partida foi um escândalo. Outros casos surgiram agora esse final de semana, com o Andréas Pereira, jogador do Flamengo, que teria jogado uma partida pelo Brasileirão com apenas 8 dias de quarentena, e a notificação ao Corinthians de que o William não poderia jogar também pelas mesmas razões. Então, a nossa missão hoje é descobrir quem tem razão. Anvisa, Polícia Federal, CBF, Conmebol. Que normas foram desrespeitadas? Apenas a portaria 655/21 da Anvisa ou normas de imigração também foram violadas? Quais são as penalidades previstas para essas violações em um momento que ainda está vigente a Lei 13.979 de 2020, que estabeleceu o estado de emergência sanitária de interesse internacional aqui no Brasil? Anvisa e Polícia Federal falharam? O que me parece é que nem a mídia, nem autoridades brasileiras, sequer FIFA e Conmebol, até o momento, trataram a situação com a seriedade e a gravidade que o assunto exige. Então, para tentar entender toda essa cronologia e essa atuação, eu convido o professor Frederico Glitz para nos falar um pouquinho sobre as normas de migração. Professor Frederico, seja bem-vindo. Olá, Fernanda, tudo bom? Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite para poder dialogar contigo, com o Silvio, na sequência, sobre essa confusão toda, né? Sobre esse Brasil e Argentina também nisso, né?
E eu preparei aqui rapidamente alguns apontamentos do texto legislativo para a gente poder esclarecer um pouquinho melhor essa questão do ponto de vista puramente técnico, né? Se vocês me acompanharem rapidamente, eu passaria a fazer as seguintes considerações. A nossa legislação atualmente, ela prevê, a lei de imigração então atual prevê que a autoridade sanitária é responsável, inclusive, pela fiscalização para cumprimento aí das determinações de medidas sanitárias no fluxo migratório. E essa legislação foi regulamentada por um decreto do mesmo ano, de 2017, que tem dois dispositivos que são muito interessantes para a nossa análise. Primeiro, o artigo 164, que prevê, então, que podem existir medidas sanitárias especificamente atreladas, aí, claro, de acordo com a competência legislativa de cada ente, mas enfim, você pode estabelecer medidas sanitárias que impeçam ou criem requisitos para ingresso migrante aqui, né, do estrangeiro em território nacional. E claro, complementando esse raciocínio, até porque a legislação de imigração já previa isso, a autoridade responsável pela fiscalização ajuda a prever, fiscalizar, enfim, esse fluxo migratório. E, em segundo lugar, o artigo 171, que estabelece um elenco bastante grande de hipóteses em que o estrangeiro é impedido de ingressar em território nacional. E entre elas, eu destacaria dois incisos. O oitavo, que fala de prestar informação falsa, que até me parece que até o momento não foi levantado nesse questionamento, mas enfim, até onde se sabe, essas informações eram então falsas, prestadas pelo elenco. E o inciso 14, que prevê justamente a situação que nós estamos vivendo, em razão aí da emergência sanitária, inclusive ainda em vigor no Brasil. E você trabalha nesse sentido com o atendimento às recomendações temporárias ou permanentes de emergência pública sanitária. E esse artigo 171, obviamente, ele vai fazer então a ligação, a referência com a portaria da Anvisa 655 de 2021, que cria essas hipóteses, né, essa restrição excepcional temporária de entrada no país para estrangeiros. Eu destacaria inicialmente o parágrafo 5º do artigo 7º, que fala justamente da hipótese aventada aqui nessa situação dos atletas argentinos que teriam vindo do Reino Unido, então a suspensão de embarque ao Brasil, né, nesse caso então vindo diretamente do Reino Unido, mas também para essas pessoas a necessidade então da quarentena de 14 dias, mas também o artigo 7º, que até elastece um pouco essa situação, mencionando as pessoas que também se enquadram no artigo 3º, que se refere também, por exemplo, a brasileiros, que talvez fosse o caso do William. Então, enquanto o parágrafo 5º fala do estrangeiro, o parágrafo 7º também fala dos brasileiros. E volta à mesma situação, né? Um histórico de passagem pelo Reino Unido, você precisando, então, fazer a dita quarentena dos 14 dias. O que acontece, de um modo geral, quando a gente está numa situação, então, como essa, e impedimento de ingresso, né? Efetivamente, o artigo 171, decreto que regulamenta a lei de imigração. Nesses casos, o que o estrangeiro... O que vai acontecer com o estrangeiro é que ele vai ter, se isso for constatado na fronteira, né? E aqui a gente está falando de ingresso aéreo, então, no aeroporto, a autoridade vai impedir que ele entre e vai repatriá-lo. Então, literalmente, ele desce do avião, passa pela autoridade oficial ali de fronteira e é devolvido para o território que veio, para o seu território de origem na próxima oportunidade. Se, no entanto, acaba acontecendo por algum motivo a entrada dele, o que a gente vai ter é uma permanência irregular. E nesse caso da permanência irregular, gera-se uma situação em que essa pessoa é intimada a regularizar sua situação migratória ou, eventualmente, a deixar o território brasileiro, prazo de 60 dias para fazer isso. Então, sai ou regulariza a sua situação. E, claro, se a pessoa simplesmente não regulariza nem sai, ela é daí deportada. Então, parte-se da repatriação para a deportação quando se tem um caso já de permanência. O que é interessante, no entanto, é que pelo decreto, pela portaria da Anvisa, a gente tem nesse aspecto a repatriação ou deportação de forma imediata, sem esse prazo de 60 dias, até efetivamente da crise sanitária. E também, obviamente, a responsabilização do agente, caso isso venha a acontecer e ele possa ser, então, responsabilizado. Então, o argentino, o atleta argentino, os atletas brasileiros que descumpriram a portaria, eles têm sim responsabilidade, não só civil, mas também administrativa,
penal. Então, do ponto de vista migratório, a gente teria essa essência aqui de abordagem. Eu não sei se eu te respondi efetivamente, por enquanto, Fernanda, mas do seu relato eu já entendi que você mantém uma postura de bastante desconfiança para com os nossos vizinhos, e eu diria que, do ponto de vista migratório, aconteceu, enfim, se não proposital, uma falha bastante grande aí de se permitir, ou aconteceria uma falha muito grande de se permitir que esses atletas entrassem em campo para jogar. Já tem umas perguntas anotadas aqui da sua fala, a gente discutir daqui a pouco. Mas antes eu passo, então, a palavra ao professor Silvio Guide para falar um pouquinho das regras sanitárias aí que possivelmente foram violadas. Bem-vindo, professor. Obrigado, Fernanda. Prazer estar contigo. Prazer, o nome também está com o Frederico aqui. Bem, a gente começa, obviamente, lamentando o episódio da forma como se deu, pouco importa o conteúdo, né, correto ou incorreto da aplicação da norma, porque, enfim, foi, ao mesmo tempo, um estrago a um dos principais espetáculos futebolísticos que a gente pode sempre ter presença. O Brasil e a Argentina chega a ser até uma espécie de sinônimo para grandes eventos, para grandes discussões, né? Como também o resultado de uma série de barreiras que são impostas para a proteção sanitária no nosso país, que não deu certo, né? Então, a ação da Anvisa, tendo ou não tendo razão, a gente já pode concluir que ela é fruto de uma série de desacertos, né? Nós não conseguimos impedir, né, que houvesse uma violação a regras sanitárias. A gente depois pode discutir se elas são corretas ou incorretas, se foram ou não foram bem aplicadas, e também um prejuízo, porque, óbvio, imaginem, né, eu não sei de quanto é o valor que nós estamos falando, mas um Brasil e Argentina televisionado gera uma cifra enorme. Não saberia nem estimar, mas imagino que é muito grande, pelo número de patrocinadores, pelos direitos de imagem e assim por diante, né? Então, perdemos todos nessa história toda, mas, óbvio, precisamos entender, de fato, se essa derrota ela vem de uma espécie de má aplicação da norma, de má observância da norma, para que a gente possa pensar um pouco no futuro. Você mesmo falou, né, Fernando, alguns outros jogadores, William e Andreas Pereira, né, que é o jogador ele é brasileiro e belga, né, e o William brasileiro, por que eles puderam entrar e os argentinos não puderam, e assim por diante, né? Talvez até Frederico possa explicar melhor um pouco dessa distinção, né? Mas a verdade é que, pela portaria da Anvisa, que o Frederico já anotou, há uma determinação para que os estrangeiros, com algumas exceções, não entrem no Brasil. O Frederico mostrou, sequer embarquem, né, no Brasil, e os brasileiros, né, ou alguns outros cidadãos com algum tipo de característica, como residência fixa no Brasil, como trabalho no Brasil, possam entrar, né, mas vão ter que viver um período de quarentena. Há essa distinção na portaria. Para mim, ela faz sentido sob a perspectiva intuitiva, né, de basicamente o direito de um cidadão em certas condições, seja porque é nato, seja porque adquiriu um status, né, de residente fixo, detém ali condições e direitos que são tão importantes quanto essa proteção coletiva das barreiras sanitárias, né? Outros precisam respeitar essa barreira, né, porque não detém essa premissa de direitos, né? E qual a razão da instalação da barreira e dessas flexibilizações, né? A barreira sanitária tem um nome que praticamente é autoexplicativo, né? É preciso conter a chegada ou o avanço de determinada doença no país, e a partir disso começam a se fazer algumas restrições. E aqui me parece um ponto importante, vou fazer um rápido recorte, Fernando, porque eu sei que a gente está com alunos de direito, eventualmente até alunos de outros cursos, e uma expressão que tem sido utilizada muito na imprensa
e acho que a imprensa não consegue ter a tecnicidade adequada para fazer a distinção, é a expressão poder de polícia, né? O poder de polícia é algo que, quando bem compreendido, explica muito do que está em discussão aqui. O poder de polícia é um poder dado pela lei a certas autoridades públicas para invadir, de forma legítima, a esfera de direitos, principalmente liberdade e propriedade de uma parcela ou de todos os indivíduos. Isso é poder de polícia, limitação à liberdade e propriedade. Não tem a ver com o poder da polícia, né? Seja a polícia civil, seja a polícia militar, né? Esta tem uma espécie de monopólio da força, né? Para usar uma expressão lá antiga, né, de Weber, ou exerce a função do Estado de monopolizar a força. Então, a Anvisa, sim, tem um poder de polícia para restringir a liberdade de ir e vir das pessoas por conta de interesse coletivo de saúde. Mas ela não tem o poder coercitivo de impedir efetivamente a pessoa de se movimentar. Isso só a polícia, em especial a polícia militar, mas em alguns casos, né, a polícia civil, a polícia federal, vão exercer essa atividade. E daí a gente começa a entender muito do porquê a Anvisa não teve condições de efetivamente chegar nos 4 jogadores argentinos e falar, ó, do quarto vocês não saem, né, o do hotel vocês não saem. Ela, efetivamente, ela não tem o poder, né, ela não tem as condições nem físicas, nem um aparato técnico, né, o aparato de materiais para fazer esse tipo de coisa. Feito esse recorte, né, de poder de polícia, então a gente volta. Olha, nós temos uma barreira sanitária, que é um poder de polícia exercido pela Anvisa, e a Anvisa diz, basicamente, quem pode ou quem não pode entrar. Esse poder deriva, obviamente, sempre de lei. Então, a lei da pandemia autorizou, para além do que vocês já viram o professor Federico apresentar, a possibilidade de impedimento de entrada de certas pessoas em território brasileiro, principalmente pelas vias de transporte terrestre, aquático e aeroviário, né, os principais, né? E aí a gente começa, então, a experimentar efetivamente os problemas. Olha, é uma restrição à liberdade? Sim. Está prevista em lei? Sim. Né? A portaria, o que ela faz, ela regulamenta, ela dá, portanto, os elementos necessários para que o objetivo da lei, para que a determinação legal seja cumprida. Tá? O que aconteceu no final das contas? No meu sentir, uma grande atrapalhada inicial entre a Polícia Federal, que, ao que me parece, é a polícia que faz o controle migratório, né? São os agentes da Polícia Federal que fazem a entrada e a permissão de entrada e saída de pessoas no Brasil, porque eu fico pensando o seguinte, né? Houve e havia necessidade, por conta dessa portaria da Anvisa, do preenchimento da declaração de viajante, é verdade, e ali você parte da premissa de boa-fé, que regulamenta, né, o agir de todos nós, e que se alguém passou por lá, né, por um país como Reino Unido, Irlanda, África do Sul, Índia, né, passou por um desses países, ela vai declarar, e ela sequer vai viajar, porque ela vai receber informação de que ela não pode vir ao Brasil. E essas pessoas não declararam, né, isso é fato. Agora, quando elas chegam no nosso posto migratório, né, a gente sabe, né, todo o passaporte de qualquer cidadão que quer ingressar no Brasil é verificado. Me chama muito a atenção o fato desse passaporte ter passado nas mãos de autoridades brasileiras e ninguém ter se dado conta de que elas passaram pela Inglaterra nos últimos 14 dias. Então, a história, né, a expressão mais correta é a desculpa da competência, não abre o dever, as autoridades não abrem mão do dever de colaboração. Né? Então, se um desses agentes migratórios, no momento da entrada desses jogadores, falou, espera aí, 4 jogadores aqui passaram pela Inglaterra nos últimos 14 dias, a gente teria esse problema resolvido na origem. Não tivemos, isso não aconteceu, e aí a Anvisa começa a correr efetivamente atrás das informações, porque em algum momento essa informação chega para a Anvisa, e provavelmente chegou por algum veículo jornalístico que cobre esportes, né? Porque, olha, de repente você vê a lista de jogadores convocados, presentes ali, 4 que uma semana antes você viu jogando na Premier League na Inglaterra, né?
E aí começa, obviamente, a Anvisa a correr atrás dessa informação e, aparentemente, pelo que eu vi das declarações, muito ainda desconectada com a Polícia Federal. Afinal das contas, só se conseguiu unir esses dois atores, essas duas autoridades do Brasil, Polícia Federal e Anvisa, um com poder de polícia, o outro com o poder da polícia, né? Com as vésperas do jogo, aí sim, pelo que eu vi da reportagem, inclusive, de ontem, né, a CBF tentando driblar, né, para usar uma expressão bem adequada para a nossa discussão, para que eles começassem o jogo sem essa interferência das autoridades brasileiras. E, no final das contas, a autoridade brasileira me parece que fez o que precisava fazer. Olha, nossa lei, ainda que tardiamente, precisa ser aplicada, precisa ser observada, e aí veio essa interferência. Eu parei de falar, desculpa, né, porque eu já vi que o Frederico fez uma colocação aqui, eu já estou curioso para ouvir o que ele tem para falar. A bola está contigo. Silvio, acho que duas coisas, né? A primeira é concordando contigo, e eu fico pensando o seguinte: imagina a cadeia de regresso dessa história toda, né? Os patrocinadores, o cidadão comum, aquele que comprou, se deslocou e comprou o ingresso, enfim. Essa história da responsabilização pode dar ainda uma encrenca bastante grande aí para frente, né? Mas o que eu até comentei falei aqui do chat é porque dá para dar uma pimentada nisso aí. Você está partindo do pressuposto, e perfeito, de que a pessoa entra ali, por exemplo, por Guarulhos, traz o passaporte. Aí a gente tem que lembrar só uma coisa, né? Porque o controle hoje é feito também por empresas terceirizadas, então algumas vezes talvez a pessoa ali não tenha visto os vistos, né? Enfim, mas você parte exatamente dessa premissa, que pegou o caderno ali do passaporte, olhou visto por visto e viu, calculou, e era o que deveria ter sido feito. Acho que nunca foi feito na história dos controles fronteiriços brasileiros, né? A não ser talvez aí com a gente fora do Brasil, mas não aqui dentro. Não sei, tô brincando. Mas o que me preocupa, por exemplo, na questão da Argentina, é que por conta de normas do Mercosul você consegue entrar com RG. Então não tem como... É isso que eu ia falar, que até me parece que esse voo não veio direto da Argentina, ou que teve alguma parada na Guiana, algum voo eles fizeram, houve uma notícia nesse sentido. Então, assim, não sei se necessariamente houve verificação de passaporte. Deveria ter havido, mas o Mercosul permite que não, né? E aí fica inviável analisar os 14 dias, porque, de fato, a autoridade ali no lugar não pode dizer para ele, né? Eu te vi na televisão, você estava jogando há menos de 14 dias, você não vai entrar. Até porque isso foi uma das coisas que muita gente falou, né, Frederico? É conhecimento geral. Conhecimento geral de quem? Eu não acompanho Brasileirão, eu não acompanho, né, jogos internacionais, eu não acompanho a seleção brasileira, enfim. Então, para mim, já não seria conhecimento geral que esses jogadores estavam fora. E nem acredito que as autoridades sanitárias possam ter como base, né, um argumento como esse, né? Não, te vi na televisão, não, peraí, cadê a documentação, né? Não, e esse questionamento parte do pressuposto de que você acompanha todos os jogos de futebol, de todos os campeonatos, reconhece todos os jogadores, o que é inviável, né? Então, assim, o controle não é feito de cara a crachá, né? Ele é feito por comunicação. Mas era só essa pimentada aí que pode ser que o pessoal entrou com RG, com documento de identidade, e de fato não teria como controlar daí. Não, você tem razão. E assim, né, não adianta. A gente tem a premissa da boa-fé, que ela é premissa para a existência da sociedade. Se a gente não atua a partir, né, da presunção de boa-fé, você não tem uma sociedade que funcione. Então, a sociedade brasileira e a própria sociedade mundial, sem dúvida alguma, né? Agora, me parece que em certos momentos nós sentimos essa fragilidade de conexão das autoridades brasileiras, e como você bem colocou, né, Frederico, a gente não vê em outros países, né? E às vezes isso passa para o exterior, né? Será que as pessoas, quando vêm ao Brasil, têm o mesmo nível de preocupação quando vão viajar para a Europa ou para os Estados Unidos? Né? Eu falo rapidamente, né? Eu tentei, minha mãe mora nos Estados Unidos, eu tentei ir para lá, tinha lá um dos atos deles, né? Alguma exceção para filhos. Eu mandei um e-mail para a embaixada, eu não ia me arriscar a comprar uma passagem, né? Viajar e, de repente, parar ali na imigração depois de 8, 10 horas de viagem, né?
parece que há pouca preocupação da população em relação ao Brasil. Eu acho que essa é uma imagem ruim que a gente tem. Infelizmente, esse fato comprova isso, né, de que nós não temos um nível mínimo de organização, porque, olha, tudo bem, eu acho que o tema da identidade, né, do RG, é muito bem colocado, né? Agora, você permitir que alguém insira ou faça a declaração de viajante e deixar um campo em branco, como é que o nosso sistema permite uma coisa dessa? Eu acho que aqui a gente tem uma falha que me assusta um pouco. Um pouco, não. E quem recebeu não está lembrando? E mais, me vem outra dúvida também, que é a questão de terceiros, porque a gente sabe que existe uma recomendação não, uma ordem. Terceiro não pode preencher por você. E por que o auxiliar técnico, sei lá qual é o título do camarada lá, preencheu essas declarações? E eu diria até podem parecer, a gente não sabe exatamente as promessas que lhes foram feitas, isso é algo que a gente deve apontar aqui, e também se não houve uma instrução de não preencham porque isso pode ser crime, o que seria até pior. Isso que eu ia colocar, aqui, até onde eu sei, o Frederico pode corrigir, até onde eu sei, esse ato caracteriza como infração administrativa a norma, o preenchimento incorreto, a omissão proposital, né, enfim, a informação falsa. Na declaração de viajante, ela não caracteriza um crime, mas ela caracteriza uma infração que pode conduzir à deportação, pelo que eu sei, lembro da lei. E a outra questão é assim... a portaria mexe nisso, né, Fernanda? A portaria fala em responsabilização criminal. Então, tem essa pequena mudança aí que é bem relevante nesse caso. E daí isso que eu ia perguntar. Porque na Inglaterra, esse tipo de conduta, a gente sabe que gera uma pena de até 10 anos de cadeia. Mentir na declaração de viagem. Então, aqui a gente está contando com o quê? Mas assim... Eu acho que muito vai também da certeza da impunidade, sabe, Frederico? Dessa visão que a gente passa de que as coisas acontecem aqui, ou que elas vão ser demoradas, que vai demorar para ser julgada, que vai ser demorada para ser analisada. Eu acho que quem chega aqui já vem com esse espírito, é diferente. Por exemplo, quantos de nós já fomos, sei lá, para os Estados Unidos, para o Reino Unido? Né? Entrar no Reino Unido, quantos de nós a gente fica com aquela, meu Deus, será que vamos deixar entrar? Né? Porque a gente sabe que lá o sistema é rigoroso. E aqui não, vem nesse oba-oba, vem assim como se as normas estivessem aí para serem descumpridas, e talvez isso seja muito da imagem que a gente passa lá fora, né? Que as coisas não são sérias aqui. Então, assim, eu acho que esse episódio, ele traz essa luz, né, sobre as nossas formas de conduta aqui com relação a normas. E daí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você, Frederico, ainda sobre as normas de imigração. Você colocou ali que a pessoa vai ser notificada, né? Daí ela vai ter lá 60 dias para regularizar, senão ela vai ser convidada gentilmente a se retirar do país. A minha pergunta que foi o que aconteceu com os jogadores argentinos, e a recusa em receber a notificação, porque eles se recusaram a assinar a notificação, tanto é que a Anvisa, na cronologia que eles divulgaram, eles identificaram os agentes da Polícia Federal que os acompanharam como testemunhas da recusa do recebimento da notificação. E daí, nesse caso, a deportação é imediata? Para além da nossa... portaria sanitária, se isso fosse uma outra situação que não envolvesse a pandemia? Em tese, a deportação ela precisa então ter essa notificação pessoal, até para o exercício do direito de você regularizar ou eventualmente questionar a deportação. Esse cuidado de ter as testemunhas ali é um cuidado porque isso, como você pode imaginar, não é uma situação, aliás, corriqueira. A pessoa se recusar a receber simplesmente porque acredita que não assinando eu não sei de nada e não preciso cumprir, né?
Mas não é bem assim, então ela vai surtir esse efeito. É como o oficial de justiça que certifica, por exemplo, que está acontecendo óbice aí nas intimações. Então faz sentido. Qual era o problema deles não receberem? É porque a portaria fala em deportação ou repatriação, nesse caso seria deportação imediata. Então, literalmente, seria o equivalente ao cidadão sair do campo direto para o aeroporto para ir embora, né? E aí, essa ideia de você não aceitar, você cria um tempo até as coisas se organizarem para você poder simplesmente sair e for embora, que eu acho que é de fato que acabou acontecendo. É uma estratégia de enrolação, digamos assim. E daí vou aproveitar essa tua fala e já vou perguntar também pro Silvio. Bom, Silvio, no contexto da pandemia, obviamente, a atenção integral e coordenada à saúde é essencial para a contenção do novo vírus, né? Isso me parece que está mais do que evidenciado aí nesses quase 2 anos de batalha aí contra o SARS-CoV-2. Então, eu pergunto, um dos argumentos utilizados pela delegação argentina foi de que eles teriam uma autorização especial que os eximiria de cumprir a portaria. E daí? O que você acha disso? É possível a gente pensar em autorizações especiais em tempo de pandemia para descumprimento de normas sanitárias? É pouco recomendável, né, Fernanda? Eu acho que, assim, autorizações especiais, né, são para situações efetivamente especiais, sob o ponto de vista do interesse coletivo, dos interesses públicos que a gente possa colocar, né? Então, você imagine que nós precisamos trazer um grande infectologista, né, de Londres, né, para nos ajudar, né, num tema bastante específico, numa análise em loco, enfim, isso me parece uma justificativa bastante legítima, né? A presença, né, de jogadores de futebol, não. Né? E vamos lembrar o seguinte, né, pegando mais um pouco desse gancho do ambiente do futebol, os jogadores brasileiros, né, que jogam no futebol inglês não vieram para disputar essa fase das eliminatórias precisamente, né, porque ou teriam que cumprir a quarentena, mas ainda que tivesse essa autorização especial aqui, teriam que cumprir a quarentena lá. Então, eu acho que a gente precisa entender e interpretar com um pouco mais não é só inteligência, olhar a finalidade da norma para ver o que é especial, né, porque nós estamos, sim, num ambiente ainda de crise sanitária, né? A variante Delta, ela é um problema sério que pode se agravar, né, ainda mais, porque quanto mais ela cresce no Brasil, menos eficientes são as nossas vacinas, o nosso cobertor imunológico também diminui, e mais propenso está dela sofrer novas variações, né, e ser ainda mais letal do que o é. Então, nós precisamos interpretar com muita cautela essa autorização especial, ou seja, o governo não tem uma autorização cheque em branco, né, para sair dando autorizações especiais à torto e à direito. A autorização especial ela tem que ter alguma relevância pública e me parece que nesse caso não há, né? Nós tivemos durante muito tempo algumas partidas das eliminatórias adiadas, suspensas, e essa poderia acontecer. A Argentina precisaria basicamente dispensar jogadores com origem da Inglaterra, da Irlanda e da Índia e da África do Sul, como o Brasil fez, né? E falando rapidamente de futebol, certamente haveria um time tão competitivo quanto o que entrou em campo. E vou aproveitar e fazer o papel de advogado do diabo. Na tua própria fala, Silvio, você pontuou a questão dos prejuízos econômicos, né? E daí eu pergunto, então devolvo com base na tua própria afirmação agora, será que os prejuízos econômicos gerados pelo cancelamento, pela suspensão da partida, etc., poderiam justificar uma autorização especial sanitária? Me parece que não. Não, como eu digo, eu me mantenho afastada do futebol. Segundo o Frederico, né, a gente só sabe o suficiente para importunar os outros. Assim, do meu ponto de vista, não seria suficiente, mas claro. Fazer não,
Mas eu acho importante fazer um recorte, né, entre uma responsabilidade, ela existe, das relações desportivas, né, da responsabilidade civil. E, óbvio, nós aqui, pelo menos eu, só consigo falar do ambiente da responsabilidade civil do regime jurídico brasileiro, né? Mas, então, partindo, por exemplo, da premissa de um patrocinador, que, enfim, patrocinou a seleção brasileira, né, esperava o retorno, né, a partir do televisionamento da partida, e ela não aconteceu, então o retorno não aconteceu, né? Me parece que aqui a gente tem o tripé da responsabilidade civil, né? O ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O ato ilícito, né? O não preenchimento correto da declaração de viajante. Dano, né? Então, o não aproveitamento da exibição da marca no ambiente televisionado. E o nexo de causalidade entre os dois. Por que não houve o televisionamento? Porque 4 jogadores descumpriram uma norma, né? E depois seguiram nesse descumprimento até que se chegasse o momento da paralisação. Então, eu vejo, pelo menos assim, nessa perspectiva, daqueles agentes econômicos que patrocinaram ou tinham qualquer tipo de relação comercial cujo benefício econômico iria derivar do televisionamento dessa partida, com um direito de serem indenizados em relação a esses 4 jogadores, né? Óbvio, e aí eu acho que aqui essa responsabilidade é dos 4 jogadores efetivamente, por conta da obrigação personalíssima da declaração de viajante, né? Esse argumento de que alguém da delegação poderia responder por eles só pode vingar no Brasil se tiver uma procuração com poderes específicos. Me parece que, ainda assim, a responsabilidade segue sendo deles, com direito de regresso contra a AFA ou contra quem eventualmente descumpriu a norma. Nossa, eu já teria uma percepção diferente, Silvia. Eu já coloco a Federação Argentina, a própria CBF, pela conduta de obstrução dos agentes da Anvisa dentro do estádio, a Conmebol também pela conduta de obstrução, e até, eventualmente, pelas próprias orientações que foram passadas pelo time argentino. A gente vai conseguir aqui a autorização do chefe da Casa Civil, manda para o campo que a gente resolve. Então, não sei, eu para mim, eu já colocaria, deixava os jogadores para responder a parte criminal da lei de imigrações, a parte sanitária, eventual responsabilidade civil pelos danos coletivos, enfim, mas para patrocinadores, etc., assim, eu já trabalharia, já escalaria o negócio para quem tem para bancar isso aí. Vamos deixar o Frederico julgar a divergência. Não, jogar mais pimenta, o meu negócio é jogar mais fogo aí. Dá ainda para pensar, eu acho que você tem bastante razão também, Fernanda, pensando sobre a perspectiva de vários autores, né, que contribuíram para o dano. Então, aí, talvez até solidariedade, talvez. Se a gente pensar sobre a perspectiva do consumidor, daí a cadeia de consumo, né? Daí vai longe, né? Se você pensar, por exemplo, até na questão, e aqui a gente pode, que de fato o Estado brasileiro não poderia nem sequer ter prometido qualquer coisa, porque você estaria expondo a risco até os jogadores da seleção brasileira, os juízes, o bandeirinha, enfim. Então, nesse aspecto, a gente ainda também pode ter aí alguns outros níveis de responsabilização coletivas que são de responsabilidade objetiva, inclusive. E aí, se você pensar na relação de consumo, a mesmíssima coisa. Então, você pode ainda não só ter a solidariedade, dependendo da fundamentação, imagino, ou responsabilidade objetiva sobre a hipótese aí. Eu vou voltar rapidamente, só para dar um paralelo, né, Fernanda? O jogo Brasil e Chile, parece que as regras de entrada no Chile eram severas em relação aos brasileiros, e ali houve, sim, no Chile, uma autorização especial para que os brasileiros pudessem ir até o país e jogar, e parece que funcionou da seguinte forma: eles desceram, né, foram no avião fretado, desceram, não frequentaram ali a área de desembarque geral, foram para um ponto isolado específico, foram do hotel para o campo, do campo de volta para o hotel, de volta para o aeroporto, e voltaram para cá, né? Só para a gente ter esse paralelo, né, de direito comparado
ainda que empírico, né, de que alguns países podem ter algum nível de flexibilização, né, mas pelo que eu depreendo da nossa legislação, isso a nós não se aplicaria. E aí, trazendo esse tema, eu acho que você traz uma discussão interessante, né? Eu, se fosse o juiz da causa, óbvio, eu teria 2 tipos de investigação, né? O primeiro é esse muito objetivo, né? Que eu dei ao jogador que, né, realizou o ato ilícito, de uma forma muito... Fica fácil da gente analisar. Agora, óbvio, né? Esses corresponsáveis, né? Ou aqueles que devem responder solidariamente, independente de terem ou não terem concorrido, eu acho que é um tema, sim, que eu, como patrocinador, talvez faria, né? Porque, óbvio, a minha chance de receber uma indenização de um argentino que mora, né, em Londres e vive o mundo, acaba sendo muito mais difícil, né? Só para fazer a citação, já provavelmente vai ser uma eternidade com uma carta rogatória ou algo do gênero, né? Então, óbvio, você conseguir trazer a responsabilidade, principalmente aqui da CBF, por exemplo, ou até do próprio Estado, por conta dessa falha, né, na permissão, né, da entrada de jogadores, eu acho que é algo a ser, não digo só estudado, acho que tem bastante pertinência. Bastante pertinência. Até porque a gente tem que lembrar que, nesse momento, a gente está falando de superação dos dogmas clássicos da reparação, né, da responsabilidade civil, para trabalhar com as premissas de precaução. Então, a gente não está responsabilizando porque houve contaminação, né? Nós estamos falando em responsabilização ali porque houve violação de normas migratórias, houve violação de normas sanitárias que trazem a possibilidade de contaminação. Então, aqui a gente trabalha já com um tipo de perigo, propriamente dito, né? Nós não precisamos demonstrar que houve a contaminação, nós não precisamos demonstrar que eles estavam doentes, nós precisamos demonstrar que houve infração a normas sanitárias que servem para acautelar os brasileiros de novas cepas, enfim, de novas variantes. Então, a gente vai ver no direito esportivo eles levantarem a seleção brasileira levantar a tese da perda de uma chance de ganhar 3 pontos. Olha, do jeito que tá difícil, viu? Mas, enfim, eu acho só importante a gente fazer essa diferenciação que você trouxe, Fernanda, né? Óbvio, a gente sabe disso, mas lembrando para os alunos, né? De um ato ilícito, né? Irradiam vários efeitos, né? E cada um deles é apurável e eventualmente responsabilizável em cada esfera. Então, a gente falava um pouco, né, sobre essa responsabilidade econômica, né, por um dano trazido a um patrocinador, mas esse dano coletivo, né, que você bem traz, que é a exposição, né, da nossa população pela não obediência pelo Estado das próprias normas que o Estado faz para protegê-la, sem dúvida alguma, me parece bastante pertinente também. Sei que a gente pode abrir várias linhas de argumentação aí para determinar as respectivas responsabilidades. Eu, assim, já caminhando para o encerramento, que já está quase no nosso horário, eu queria pontuar, assim, algumas impressões que são impressões minhas, né? Eu acho que, sim, nós precisamos falar em responsabilização das federações, das confederações, nós precisamos falar em responsabilização desses jogadores, nós precisamos pensar também, e não posso deixar de falar isso, que embora, respondendo a nossa pergunta ali do título da palestra, não visa agir corretamente, diante das circunstâncias, sim, do meu ponto de vista, acho que ela agiu corretamente. No entanto, é preciso que a gente aperfeiçoe os nossos sistemas para que isso não ocorra. Porque, veja, me parece que virou uma constante. A gente tem outros jogadores de outros times que estão sob exatamente a mesma suspeita. Então, assim, como é que as nossas verificações de ingresso no país podem ser aperfeiçoadas
para que esse tipo de situação não se repita. Até porque, volto a falar, nós estamos tentando conter um vírus, né? Então, o fato não pode se estabelecer para depois ocorrer a ação, né? A ação, ela deve ser prévia. Então, mas essas são as minhas impressões, queria ouvir vocês aí para a gente finalizar. Olha, Fernanda, eu acho que o único que tem razão é o Correio de la Sera. É inacreditável. É inacreditável. Mas é inacreditável que isso tenha tudo acontecido, né? Mas, de fato, a situação jurídica é muito complicada e ela nos ajuda a enxergar como as coisas não funcionam, né? Por exemplo, a gente, de um lado, tem a facilitação, por exemplo, de circulação no Mercosul, documento de identidade. Só que nesse momento especial, a gente percebe a fragilidade dessa circulação dessa forma, né? Então, eu acho que serve tudo isso para melhorar e para incrementar aí os nossos mecanismos, inclusive migratórios, né? Eu acho que é uma lição que fica, é algo que a gente deve pensar e estudar para... E acho, Fernanda, para concluir, e mais uma vez eu vou pegar carona no seu artigo, que eu já citei no evento de sábado, né, no artigo do Valor sobre o passaporte verde, né? Aliás, o Valor foi um dos veículos, né? Porque a gente precisa pensar nesse agora, né? Se nós, como sociedade, também queremos um passaporte verde, que, óbvio, é dotado de muito mais informalidade do que o passaporte, né? Na sua acepção, né? O passaporte para você transitar entre países. Como é que a gente vai implantar de forma efetiva uma medida como essa, que é louvável, se as nossas autoridades não conseguem nem implantar algo, enfim, muito mais simples, né, que é o controle migratório, porque, óbvio, você tem muito menos pessoas chegando no Brasil do que circulando internamente, então, sem dúvida alguma, você vai precisar de um controle, pelo menos, mais efetivo, né? E se a gente não conseguir implementar esse controle mínimo, né, essa grande ideia do passaporte, que nada mais é do que um incentivo para que as pessoas se vacinem, ou seja, uma sanção premial, né, a gente vai perder essa grande ideia, né? E aí, a hora que chegar nos números que a gente gostaria, como a gente está vendo hoje em Portugal, né, que chegou em 80% da população adulta vacinada e liberou o uso de máscaras, né, em locais abertos, a gente vai ficar refém, né, mais uma vez refém de um prolongamento desnecessário da nossa pandemia, né? Então, acho que esse é pelo menos, né, o ponto de preocupação que eu coloco para o futuro. Isso. Então, assim, eu agradeço a disponibilidade de vocês para vir conversar comigo, ainda mais sobre futebol, né? Já por si é um tema pouco polêmico aqui no país. Convido, para quem não conhece, convido que conheçam a nossa pós de Direito Médico e da Saúde aqui na PUC Paraná. Silvio e o Frederico são nossos professores. A pós é totalmente ao vivo e virtual, então fico convite para que conheçam. E desejo saúde a todos, comprometimento com o coletivo, que eu acho que é o mais importante no momento, e que essas cenas não se repitam aí no futuro. Muito obrigada, obrigada aos que estão nos assistindo e até breve.